Amados irmãos, amadas irmãs, hoje entraremos numa porção muito preciosa da Palavra de Deus, que é a porção que fala da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Essa é uma porção que tem as seções correspondentes também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Essas três porções a respeito da parábola do semeador nos mostram uma figura maravilhosa sobre o Senhor, a sua palavra e nós. Mateus capítulo 13, versículo 3 diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Essa frase, eis que o semeador saiu a semear, é uma frase curta, mas cheia de sentimento e de expressão. Aqui nós temos um semeador, uma pessoa que conhece o poder e a capacidade da semente. E esse semeador é uma pessoa que sai com uma missão, a missão de semear. Nós precisamos compreender que o semeador conhece o grão do cereal ou da leguminosa. Um grão tem duas funções. Ela pode ser alimento. Então, por exemplo, se for um grão de trigo, esse grão deve ser moído para fazer a farinha e daí produzirmos o pão. Mas, quando o grão não é destinado a alimento, o grão tem uma outra função, que é a função de ser semente. Então, podemos ver que esse sentimento está na palavra de Deus. Nós vimos isso em Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Este versículo nos diz claramente que o produto da terra, o grão produzido na terra, serve para semente e serve para pão. Então o semeador saiu a semear, ele tomou o grão que é destinado à semente. E nós podemos ver que em Marcos capítulo 4, versículo 14, diz: o semeador semeia a palavra. E em Lucas capítulo 8, versículo 11, nos diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, nós podemos ver que essa palavra de Deus, que nós já falamos tanto, por um lado é pão, é o nosso alimento, nos dá força, mas aqui nos mostra que essa palavra também é uma semente. A semente é a palavra de Deus. O grão é para ser estocado para mais tarde se tornar alimento. Mas a semente é para semear. Então, quando o semeador sai para semear, é porque ele já está vendo
pela fé, um campo semeado e uma colheita. Se ele saiu para semear, é porque deseja os frutos que essa semente pode produzir. Então, podemos ver que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele quer semear a sua palavra em cada um de nós. E Ele espera que essa palavra em nós produza frutos. A palavra de Deus é uma palavra viva. A semente é viva. Precisamos ver isso. Carrega em si a vida. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23, então, nos mostra claramente que nós fomos regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E essa é uma palavra que vive e é permanente. Nós damos graças ao Senhor. E precisamos ver esse quadro que Mateus 13, na sua porção inicial, nos mostra que quando o Senhor está falando conosco, Ele está semeando a sua palavra em nosso interior. Precisamos perceber que quando Deus fala, Ele espera um resultado. Se você perguntar ao Senhor, Senhor, o que você está fazendo? O Senhor dirá, estou semeando. Todas as vezes que o nosso Senhor fala, Ele está semeando a sua palavra que é uma semente incorruptível, cheia de vida. E essa semente é semeada em nossos corações para dar frutos. Essa é a visão que nós precisamos ter. Todas as vezes que nós ouvirmos a palavra do Senhor, devemos ter a percepção de que o Senhor está semeando algo em mim, que essa palavra irá produzir algo em mim. Ele é o semeador que sai para semear. E nós somos esse solo, essa terra. Amados irmãos, seja amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.